Olá, tudo bom com vocês? Como que vocês estão desde a última aula de ciências? Se comportaram? Estão se cuidando? Então sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Fabiano e hoje na nossa aula nós vamos falar sobre materiais naturais e sintéticos. Parte 1. Percebam que a gente já está um bom tempo falando de materiais, de objetos, transformações físicas, químicas, o que acontece na natureza. Percebam que a gente já está um bom tempo falando de assuntos relacionados e interligados. E hoje não vai ser diferente. Mas antes da nossa aula começar propriamente dita, com exercício, com conteúdo, lembra dos recadinhos? Então vamos para o primeiro recado. Cadê o teu caderno? Está lá longe? Está guardado num armário, numa gaveta? Pega esse caderno, porque nós vamos corrigir exercício, nós vamos fazer cópia, eu quero ver aquele capricho que só vocês têm. Chamou a mãe, chamou o pai, chamou o gato para participar dessa aula. Eu adoro quando vocês chamam todo mundo para participar comigo. Não esqueça de registrar a sua frequência no Google Classroom. Então, acessa o aplicativo, registra a tua frequência, faça a leitura dos materiais, realize os exercícios. Se você não consegue, você não pode acessar o Google Classroom, não esqueça de entrar em contato com a sua escola e veja qual é o dia que são entregues as atividades impressas. Realize essas atividades com calma, naquele espaço tranquilo, na sua escrivaninha, no seu quarto, numa mesa, pode ser da cozinha, mas tem que ser um local tranquilo, onde você possa estudar e desenvolver as suas atividades. Lembre-se de devolver essa atividade para a escola, porque ela vai registrar, vai marcar o que você acertou, o que você não fez, que você está participando desse processo da Aula Paraná. Chega de recado, Fabiano, eu quero começar a aula, eu adoro quando você explica. Então vamos começar? Sempre com correção da atividade da aula anterior. Então eu mostrei na aula anterior fenômenos físicos e químicos na natureza. Falamos do ciclo da água, falamos da decomposição, falamos da cadeia alimentar, relembramos o que é fungo, o que é bactéria, o que eles fazem nos alimentos. A gente viu na laranja o que acontece. Então esse exercício 7 do nosso livro mostra bem isso. Os restos de vegetais são materiais orgânicos e podem ser utilizados como adubo para as plantações. Será que na tua casa, se você mora em casa, ou mesmo em apartamento, tem uma hortinha, tem um vasinho, tem muitos apartamentos que os pais fazem uma hortinha pequenininha. Será que os pais colocam casca das frutas, casca de ovo, pó do café para esse solo ficar mais nutrido e as plantas crescerem melhor? Pergunte em casa se eles não fazem isso. Esse exercício tem a ver com isso. Observe o esquema a seguir. Se nós vimos o ciclo da matéria orgânica na natureza, desde a colheita dos alimentos, a alimentação, os restos e colocar esses restos no solo para formar um adubo orgânico, natural, sem agrotóxico para fertilizar o solo e as novas plantas crescerem bonitas, fortes, saudáveis. Baseado nessa sequência, nesse ciclo, por que as transformações químicas são essenciais para o processo indicado no esquema? Bom, que processo é esse? Vocês perceberam que é um ciclo? É uma coisa que não tem um começo, um meio e fim? É uma coisa contínua? Então, por que é importante? O processo indicado nesse esquema promove o que é a reciclagem da matéria nos ecossistemas. Então, por que essa transformação química é essencial para o processo? Eu tenho continuamente, graças às bactérias e aos fungos, a transformação daquilo que é orgânico, qual é a constituição das frutas e dos vegetais, por exemplo, cascas, sementes, o miolo, talo, pedaços das raízes, tudo isso tem matéria orgânica, foi vivo. Quando os fungos e as bactérias decompõem, ou seja, transformam quimicamente essas partes das plantas em algo mais simples, inorgânico, minerais, volta para o solo e as plantas que estão crescendo absorvem pelas suas raízes esses materiais. Então, veja a importância dessa transformação química para o processo de reciclagem dos nutrientes na natureza.
Faço esse exercício, percebo que é uma situação realmente do nosso cotidiano. Sem fungos e bactérias, eu teria uma pilha de restos de frutas, de vegetais, de animais mortos e até, infelizmente, de pessoas. Olha a importância destes seres, né? Dos fungos e das bactérias. Vou dar um tempinho para vocês copiarem, apagar se errou alguma coisa e aí a gente volta com o nosso conteúdo da aula de hoje. Exercício corrigido, caderno caprichado, tudo anotadinho, deixa ele de lado e vamos para a nossa aula. Bom, já que eu estou falando agora de materiais que são naturais ou são sintéticos, vamos apresentar e entender esses conceitos? A variedade de materiais existentes à nossa volta é tão grande que aprendemos a classificá-los para melhor distinguir. Então, na natureza, no objeto, no nosso dia a dia, eu tenho muitos materiais.
né? Então eu tenho que classificá-los, eu tenho que separá-los. E um tipo de classificação está de acordo com a sua origem. Então eu tenho objetos que eu uso, Fabiano, no meu cotidiano, você aí na tua casa que você usa, que eles têm origem natural e outros materiais têm origem sintética. Ah, Fabiano, natural eu até tenho uma noção, origem natural, né? Um material natural, se é natural veio da natureza. Mas sintético, essa palavra eu não conheço, eu nunca vi falar. Você vai explicar? Vou. Então vou mostrar para vocês dois exemplos. Olha essa imagem, tem areia, areia da praia, areia do parquinho. É uma matéria natural, é um material que é da natureza. Mas percebam a segunda imagem, são pedaços, estilhaços de vidro, que é um material sintético. Vocês acreditam que da areia eu consigo produzir o vidro? Então o vidro é feito a partir da areia? Então, sintético é quando eu pego algo que é natural, é da natureza, e eu transformo. Os materiais naturais podem ser de origem animal, vegetal ou mineral. Nós já falamos isso numa aula. Tal como o nome indica, um material natural tem origem onde? Na natureza. Eu extraio eles da natureza. Lembra a nossa aula sobre extrativismo? Animal, mineral e vegetal? Vamos relembrar esses assuntos. Este pode apresentar-se em duas formas. Então, eu tenho os materiais naturais não manufaturados e eu tenho os materiais naturais manufaturados. Então, percebam que agora eu estou dando mais conceitos para vocês. Vou, com exemplos, mostrar a definição, que fica mais fácil para entender. Então, vamos entender o que é um material natural não manufaturado? É aquele que pode ser diretamente utilizado pelo homem, tal qual a natureza o oferece. Olha a palavra material natural. Então, natural veio da natureza. Não manufaturado, que não passou por um processo, por exemplo, numa fábrica, numa indústria, ele não foi transformado. Eu peguei ele na natureza e eu uso ele daquela maneira. In natura, vamos dizer assim. Então, olha 3 situações que eu trago para vocês. Eu vou lá e corto uma árvore e produzo, eu tenho vários troncos. Eu posso utilizar esse tronco desse jeito que ele se encontra, como um banco, por exemplo. Um outro exemplo, pepita de ouro. Então, teve todo o processo de extrativismo, ele foi retirado lá do determinado local, do determinado espaço que ele se encontrava, e eu posso usar essa pepita desse jeito. Não é muito bonita aparentemente, mas podemos usá-la. E por último, eu tenho o petróleo bruto, cru, ou seja, do jeito que ele foi extraído da natureza. Então, se eu utilizar qualquer um desses materiais, qualquer uma dessas imagens, vou dizer assim, do jeito que eu encontro na natureza, é um material, então, natural, não manufaturado, não sofreu transformações. Mas percebam agora esta outra tela. Eu ainda estou falando de material natural, ou seja, veio da natureza. A origem é a natureza. Porém, agora tem a palavra manufaturado. Eu tirei o não. Então, se é manufaturado, teve um processo, teve uma transformação. Passou por uma indústria, passou por uma fábrica, não é fui lá na natureza, colhi, retirei, cortei e usei daquela maneira. Tem uma modificação, sutil, mas tem uma modificação. Então, é aquele que pode ser transformado pelo homem e que tem uma determinada utilidade no meu dia a dia. Então, eu tenho um objeto, eu tenho algo que é importante para mim, tem uma importância, eu tenho que modificá-lo para ele ter uma função. Muitos materiais encontrados na natureza, vegetais, minerais ou animais, que do jeito que eu encontro ele na natureza, pode ser que ele não tenha uma função muito boa, muito definida. E quando eu transformo ele, ou seja, ele passa pelo processo de manufatura, a sua função é melhorada. Olhem as 3 situações. A primeira, um tecido de lã.
Então a gente percebe que a lã tem origem o quê? Animal, né? Por exemplo, das ovelhas. Se eu pegar e cortar, né, aquela pelagem delas e retirar aquela lã, será que eu posso usar daquela maneira? Se eu só retirar daquela maneira e jogar sobre o meu corpo para esquentar, é um material natural, não manufaturado. Eu peguei do jeito que eu encontrei. Porém, olha que bonito, uma bela blusa de lã. Olha com esses desenhos, com essas colorações dos losangos, avermelhado, roxo. Eu não encontro assim na natureza. Eu peguei a lã, que é de origem animal, mas transformei em fios. A mãe, a avó, a tia vai lá na loja, compra essa lã, tricota, ou a gente pode comprar numa indústria, numa fábrica, essa blusa de lã e utilizarmos. Passou por um processo manufaturado. Percebam a segunda situação, o anel. Lembra da pepita? A pepita de ouro é natural, não manufaturada, não teve transformação nenhuma pelo homem. Percebam esse anel, olha o formato, a delicadeza no desenho. Então o homem pegou aquela pepita e a transformou, moldou do jeito que ele queria, deu uma função. Então o anel é um exemplo de material natural manufaturado. E a terceira situação, lembra dos troncos de árvore? Eu retirei o tronco de árvore lá da natureza e cortei e fiz banquinhos. Não transformei nada, só fiz um corte. É um material natural, porque a árvore é da natureza, não manufaturado. Mas será que é confortável sentar num tronco? Quando eu transformo aqueles troncos em tábuas e, consequentemente, em mobília, mesa e cadeira, eu dei uma função melhor para aquele tronco. Então, passou por uma fábrica, por uma transformação, é manufaturado. Ambos têm a sua matéria-prima da natureza. Vamos para o nosso quiz? Vocês já estavam perguntando do outro lado. Fabiano, eu estou entendendo tudo, mas eu quero ver o exercício para entender. Quiz número 1. César aprendeu a diferença entre materiais de origem sintética e de origem natural. Como vocês, César já foi meu aluno. Ele descobriu que vários materiais que utilizamos no nosso cotidiano são naturais, como por exemplo. Então, vocês aprenderam um pouquinho, vai aprender um pouco mais, sobre a origem natural e sintética. Eu quero saber nessa pergunta quais desses objetos do cotidiano têm origem natural. Será que é letra A, cadeira de madeira? Letra B, jarra de vidro? Letra C, jaqueta de nylon? Ou letra D, garrafinha plástica? Daqui a pouco eu volto com a resposta correta.
Pensou bem nesses objetos do cotidiano? Então vamos ver qual tem origem natural? Poderia ser manufaturado ou não manufaturado, como a gente aprendeu. Resposta correta, letra A. Uma cadeira de madeira. Então, se a gente só pegar essa cadeira bruta, só madeira, pensando numa cadeira de madeira, sem estofamento, sem metal, sem tecido, a matéria-prima dela, madeira. Por que não é a resposta B, jarra de vidro? Lembra que o vidro, eu comecei a aula falando que ele tem como matéria-prima a areia. Então, não é da natureza, não encontro um pé de vidro, uma árvore com vidros, colho vidros. Não, tem toda uma transformação. Não é também jaqueta de nylon, nylon aquele tecido que é totalmente sintético, fabricado, produzido pelo homem. Eu não encontro nylon na natureza. E as garrafinhas plásticas também. A matéria-prima do plástico é o petróleo, mas eu também não vou encontrar uma plantação de plástico, pé de plástico, uma árvore com plástico. Então, o único que eu vou encontrar na natureza é a madeira. Claro que eu a transformei num formato de cadeira, manufaturada, mas é natural. Bom, já que eu conheço agora os materiais naturais, vamos entender o que é sintético? Então, o material sintético é aquele totalmente produzido pelo homem, de forma, olha a palavra, artificial, e não é extraído diretamente da natureza. Eu não encontro ele desta maneira na natureza. Trago para vocês 3 exemplos. Então, o primeiro são plásticos muito comuns no nosso dia a dia. Então, como no exercício no quiz anterior, uma garrafinha plástica, está calor, eu tomo a água, potes que a gente tem em casa, pote de sorvete que todo mundo gosta, os potinhos onde o pai, a mãe, um irmão mais velho coloca um resto de uma comida, põe na geladeira para comer depois. Então, os plásticos estão muito presentes no nosso cotidiano. Os alimentos vêm em recipientes plásticos, os produtos de higiene, de limpeza, muito plástico nós utilizamos. Percebam essa imagem? Eu tenho de detergente, de amaciante, entre outros, de shampoo. Esses materiais plásticos, eu não encontro ele dessa maneira na natureza. Eu tenho o petróleo que é extraído, e nós fazemos relação com aquela aula de rochas, que eu tenho uma rocha sedimentar, aonde eu tenho a formação dos fósseis, e esses fósseis, com o passar do tempo, produzem um líquido muito viscoso, muito característico, que ao extrair, eu chamo de petróleo. Esse petróleo passa por todo um processo, uma transformação, e um produto dele é o plástico. Então eu não encontro na natureza, o homem produziu. O vidro é um outro exemplo. Nós pegamos a areia com outros elementos, altas temperaturas, e nós transformamos no que nós conhecemos por vidro. E um terceiro exemplo são os fios de nylon, que são totalmente sintéticos. Diferente de um tecido natural, por exemplo, uma lã, eu tenho o nylon, que é um tecido artificial. Então, foi produzido, fabricado pelo homem. Baseado no que eu expliquei agora de materiais sintéticos, vamos para o nosso segundo quiz? Renata, que também já foi minha aluna, aprendeu a diferença entre materiais de origem sintética e de origem natural. Ela descobriu que vários materiais que utilizamos no nosso cotidiano são sintéticos. Como, por exemplo, então nesse quiz número 2, eu quero um exemplo de material sintético. Será que é a letra A, uma bolsa de palha? Letra B, uma colher de pau? Letra C, lixeira de plástico? Ou letra D, uma panela de ferro? Pensa bem e daqui a pouco eu volto com a resposta correta.
Pensou bem nesses objetos do cotidiano? Fez igual a Renata? Sabe qual é a resposta correta? Bom, desses 4, qual será sintético? Produzido totalmente e fabricado pelo homem, que eu não encontro na natureza? Bom, resposta correta, letra C. Lixeiras de plástico, porque o plástico veio do petróleo. O homem fez toda uma transformação, um processo de refino para chegar num produto plástico. Palhas vegetais, né? Então eu posso encontrar na natureza e fazer uma bolsa, artesanato. Colher de pau, de madeira, e panela de ferro, do minério, ferro que a gente já conheceu e a gente já estudou. Bom, olha que legal esse mapa conceitual. Já não é a primeira, não é a segunda. Eu já perdi até a conta de quantas vezes a gente viu um exemplo de mapa conceitual. Lembra que a ideia dele, a função dele é facilitar o nosso estudo? Nós aprendemos algo novo, conceitos, termos, palavras, e ele vem para nos auxiliar. Então, eu vou explicar para vocês e a gente vai copiar no nosso caderno. Então, presta atenção comigo aqui na tela. Hoje, a nossa aula foi sobre materiais. Perfeito. Temos 2 tipos de materiais, aqueles de origem natural e aqueles de origem sintética. Natural é aquele que eu encontro na natureza. Então, eu posso colher, cortar, extrair. Pode ser mineral, vegetal ou animal. E eu tenho os materiais de origem sintética, ou seja, que são produzidos pelo homem. Eu não encontro eles na natureza, eu não consigo extrair, retirar eles. E dentro dos materiais naturais, eu tenho os não manufaturados e os manufaturados. Então vamos entender? Não manufaturado, não passou por um processo numa fábrica, numa indústria. Então, os materiais naturais não manufaturados são aqueles que eu retirei, extraí da natureza e uso daquele jeito que eu retirei. Um exemplo era lá o tronco da árvore. Fomos lá, cortei um tronco, embora a gente não deve cortar as árvores, porque elas são muito importantes, mas pensa que era um tronco de um galho que caiu, ou uma árvore que infelizmente tombou. Cortamos esse tronco. Então eu encontrei na natureza, natural, não manufaturado, não passou por nenhum processo de transformação pelo homem. Mas quando eu digo materiais naturais manufaturados, teve um processo de transformação. Pensa no mesmo tronco de árvore. Vou agora levar esse tronco lá para uma fábrica. Eles vão fazer chapas de madeira, lâminas de madeira, e eu posso fazer dali mesas, cadeiras, objetos feitos de madeira. Ainda é de madeira, que eu encontrei na natureza. Porém, teve uma pequena transformação do homem. Deu mais funções. Manufaturado. E quando eu digo materiais do tipo sintético, são aqueles que eu não consigo extrair desta maneira da natureza. Então, um exemplo bem característico, eu digo vidro. Eu não consigo andar na natureza e ver um pé de vidro. Eu vou colher vidro. Não tem, né? Eu consigo pegar a matéria-prima, que é da natureza, mas eu tenho toda uma transformação para chegar nesse produto. Então, quando eu pego a areia, outros elementos, aumento a temperatura, vai ter toda uma transformação química, olha que legal, puxando os assuntos da nossa aula passada, para ter o produto vidro. Então vamos copiar esse esquema? Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e eu volto mais um pouquinho para a gente conversar.
copiado no caderno, super caprichado como eu sei. Lembra que eu sempre falo assim, ó, quando tudo isso passar, essa situação que nós nos encontramos, mostra o seu caderno para o professor de ciências, para a professora de ciências, e ela vai ver como você é caprichoso, copiou o que o professor Fabiano passou, prestou atenção, eles vão saber o que você estudou. E a partir disso, continuar os estudos com vocês. Então vamos adiante? Olha o que eu trago para vocês, que os materiais sintéticos podem ser produzidos a partir de materiais naturais, como eu disse no caso do vidro. Eu vou produzir o vidro que é sintético a partir de algo natural, areia, ou a partir de materiais que já foram transformados pelo homem. Vamos para o nosso terceiro e último quiz da aula de hoje? Frequentemente usamos diversos termos sem nos dar conta do significado deles. Assinale a alternativa que apresenta a explicação correta do termo, considerando os diferentes materiais. Então, quais são os termos? Naturais, sintéticos, artificiais e reciclados. Tem termos que a gente não aprendeu hoje, mas que nós ouvimos no nosso cotidiano. Então, será que o que a gente usa no dia a dia está correto? Então, nós podemos afirmar que qual desses apresenta a explicação correta do termo? Será que é a letra A? Produto natural é aquele que não apresenta substâncias químicas na sua composição? Letra B. Produto reciclado é todo o material natural que se transforma em artificial? Letra C. Produto artificial é o que contém material plástico na sua composição? Ou letra D. Produto sintético é aquele produzido artificialmente em laboratório ou indústria. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e daqui a pouco eu quero ver a resposta correta de vocês. Vocês perceberam que esse quiz, o número 3, é um pouquinho mais trabalhoso? Vocês pensam que é só exercício fácil para vocês acertarem? Mesmo difícil vocês acertam, vocês são inteligentes, eu sei, eu escuto daqui quando vocês falam a letra. Bom, tem vários termos que nós utilizamos em ciências. Qual está certo, qual está errado? Então, foram mostrados nas alternativas alguns conceitos: natural, reciclado, artificial e sintético. Qual das alternativas está correta? A alternativa correta, a letra D. Então vamos ver comigo por que ela está certa e as demais erradas? Produto sintético, lembra? Sintético é aquele produzido artificialmente, eu não encontro na natureza. O homem pode produzir no laboratório,
nas indústrias, nas fábricas. Corretinho quem marcou a alternativa D. Por que não são as anteriores? Letra A. Produto natural é aquele que não apresenta substâncias químicas na sua composição? A palavra não. Eu tenho produtos naturais que têm na sua constituição substâncias químicas. Vamos pensar na água. A água é lá natural, está na natureza. H2O, hidrogênio e oxigênio, tem substâncias químicas na sua constituição. Letra B. Produto reciclado é todo material natural que se transforma em artificial. Então, se eu reciclo, eu pego algo natural e transformo em ele artificial? Não, artificial foi algo que o homem produziu. Tanto natural quanto artificial, quando eu reciclo, eu dou origem a outro, eu transformo ele em outra coisa. Não é só os naturais. Letra C. Um produto artificial é o que contém material plástico na sua composição. Tudo bem, eu posso ter um material artificial, um produto artificial que contenha plástico, mas não é só plástico. Eu posso ter outras substâncias, tá bom? Por isso que a alternativa está incorreta. Vamos para o nosso caderno? Você já pegou o caderno hoje para fazer o mapa mental. Começamos a aula com o caderno corrigindo. Quando eu sugeri para copiar o mapa mental, o mapa de conceitos, colocou a data, colocou o tema da nossa aula, tudo caprichadinho que eu sei. E agora a gente vai continuar com o nosso caderno, porém fazendo exercício. Lembra, anotamos, copiamos esse exercício no caderno. Você tem um tempo maior para resolver, porque eu só corrijo na próxima aula. Então, com calma, relembre, reassista a aula, veja os materiais para responder e acertar o exercício. Página 148 do nosso livro. Se você não tem acesso ao livro, não tem problema. O professor Fabiano traz o livro para você. Exercício número 2. Diz assim: cite 3 exemplos de materiais de origem natural e 3 exemplos de materiais sintéticos. Claro que na aula de hoje eu trouxe vários exemplos. O tronco, o plástico, o nylon, o vidro, tanto quanto imagens, quanto nos exercícios no quiz. Eu gostaria que você pesquisasse outros. Não repetisse o que eu dei na aula de hoje. Traga novidades, tragam coisas novas que eu não expliquei. Então, faça uma pesquisa para responder esse exercício. Claro, se você não conseguir fazer essa pesquisa e faltar um ou outro, claro que você pode utilizar os exemplos que eu dei na aula de hoje. Então, copia no seu caderno, eu vou dar um tempinho e daqui a pouco eu volto.
Ótimo, exercício copiado. Lembra que você vai fazer esse exercício com calma, retomando a nossa aula de hoje e, infelizmente, a nossa aula acabou. Mas antes de acabar, um recadinho bem rápido. Já que vocês têm um caderno caprichado, vocês fazem experiências, acreditam que eu recebo muitas imagens, mensagens das atividades que vocês fazem? Então, se vocês quiserem postar nas redes sociais o caderno, as experiências, marca para todo mundo conhecer bons alunos que eu tenho em ciências. Fechou? Perfeito? Então eu vou me despedir de vocês. Eu desejo para vocês bons estudos e até a nossa próxima aula de ciências. Tchau, tchau!